Olá, bom dia a todos. Hoje trago uma mensagem muito diferente, porque ela também ressoou em mim quando eu era mais novo. Então tem muito a ver comigo, porque eu sempre gostei de Hércules e Sansão, da força física, ou seja, termos uma força além do comum. Então, Sansão e Dalila é uma história, uma lenda que o próprio Sansão ficou cego e ficou sem forças porque lhe cortaram os cabelos e foi traído por Dalila. Então essa história é uma crença da humanidade. Então, por isso, o mestre Akhenaton, que eu gosto muito, mesmo muito, ele é uma ternura mesmo, vos garanto, ele é uma ternura, é um ternurente mesmo, muito belo, muito sensível, uma sensibilidade que não sei explicar, é algo que ele é mesmo, ele é muito amoroso mesmo, eu gosto muito dele. Então eu passo a palavra a ele, para falar desta história tão bela, que ele ama e amou dizer que gostaria de a fazer. É assim que ele é. Ele disse-me que gostaria de a fazer. Ele me pediu. E assim foi. Estamos aqui e vou passar a palavra agora ao mestre Akhenaton, pedindo-vos que coloquem um gosto nos nossos vídeos, se inscrevam nas plataformas do Rei Adorado, no WhatsApp, e vamos agora passar a palavra. Gratidão. A gratidão profunda que tenho, meus amores, é de ser Akhenaton, o faraó Akhenaton, o mestre Akhenaton. É uma imensa gratidão eu ser quem eu sou, meus amores. Eu nasci com uma potência de energia física muito baixa. Eu trouxe doenças que eu amei, e daí esta história de Sansão e Dalila, porque Sansão trouxe para a sua vida precisamente o contrário, o corpo perfeito do Deus antigo, o corpo perfeito do grego antigo. E isto, meus amores, já se passou há muito tempo. Passou-se na segunda grande era da humanidade. No início da segunda grande era da humanidade. Foi há milhões de anos, meus amores. A história começou quando Sansão era muito novo. Ele já possuía um corpo com cerca de 2 metros e 30 centímetros. Ele era enorme, era um gigante, sim senhor, mas ele era muito amoroso. Ele cresceu muito rápido e tinha um corpo perfeito, sem doenças, um corpo amado por ele, onde ele criou em uma vida passada ter a força do Deus poderoso, a força física do Deus. E assim foi. Ele nasceu, cresceu, e aos 15 anos ele se mostrou o mais poderoso guerreiro em amor e em força, não em guerras, e começou a fazer demonstração de forças muito intensas sobre dobrar ferro, dobrar barras de ferro muito grossas, e claro, demonstrações a levantar homens e também carroças. Ele tinha uma força enorme, tamanha força que se dizia ser alguém que Deus trouxe para amar, fazer uma missão que no fundo ninguém sabia. A missão Sansão também não a sabia. E claro, ele cresceu e foi ganhando coragens sobre a sua própria força, onde ele era xingado pelos representantes máximos sobre que ele tinha algo para fazer
e que ele no fundo não sabia e que só fazia era mostrar a sua força e não sabia fazer mais nada. E aí ele começou a criar que algo ele tinha que fazer e escolheu o bem. Foi fazer eventos perante a população, perante o público, e aos 20 anos ele fazia demonstrações em público, como por exemplo numa feira, mas não era assim. Ele escolhia fazê-lo quando havia muita gente, como vós podem imaginar, e as pessoas começaram a fartar-se dele dizer: estão a ver a força? É assim a força é isto. E ele criou que no fundo eles não gostavam dele já. E aos 21 anos ele conheceu Dalila, uma amorosa e bela mulher muito linda que se juntou a ele em amor por ele, na conversa, na beleza de o conhecer. Passeavam pelos campos, eram muito amorosos e houve eventos onde Dalila apenas via Sansão preocupar-se com a força, preocupar-se com ele, preocupar-se com o amanhã, com o povo, saber o que iria fazer sobre a sua força para o amarem mais. E Dalila se revoltou muito, porque lhe disse com muita força: tu não me amas, tu só queres saber de ti, não queres saber de mim. E Sansão não gostou e se revoltou: olha Dalila, eu estou sempre contigo e tu agora falas assim para mim? E assim foi uma discussão ali em pleno, e eles no fundo continuaram a amar-se, mas nunca mais foi a mesma história. Eles nunca namoraram, mas o romance permaneceu no ar até hoje. E Sansão obviamente percorreu uma caminhada a partir daí, onde durante 7 anos ele também se defendeu de homens que no fundo o xingavam com a sua força, e ele demonstrava força para eles, mas era para bem do todo. Ele dizia que era para bem do todo, e assim foi, porque para bem do todo ele se defendia da sua força, mas ele ganhou raiva desses homens, e quando ele criou intenções de se defender com a sua força física, àqueles que no fundo acreditava que olhavam para ele com rebeldia, ele se virou contra 10 irmãos e ele destronou esses homens, onde lhe bateu com tanta força que um nunca mais esqueceu dele. E assim foi. E ele, numa luta também muito poderosa contra 20 homens, ele ganhou, mas partiu o braço a um e partiu muitos ossos a outros irmãos. E com muito amor ele disse: perdoem-me, mas vocês, queridos irmãos, voltaram-se contra mim, então eu tenho que vos mostrar a minha força. E foi andando, caminhando e pensando que tinha dado a lição àqueles homens e que nunca mais o iriam atormentar. Mas estava enganado, porque Dalila estava muito revoltada com ele, e naqueles 7 anos Dalila nunca o perdoou. E Dalila, através de conversas com esses homens, conversas banais, normais, confessou que ele não era aquilo que no fundo eles acreditavam, que ele tinha preconceitos sobre a força e que ele no fundo se achava melhor, e voltou esses homens contra ele. Ou seja, Dalila traiu o próprio Sansão, e foi aí que começou a história, a lenda de Sansão e Dalila, a história da cegueira de Sansão. E quando um dia ele passeava de manhã pelas 9 horas, 50 homens se juntaram contra ele, e ele tentou revoltar-se contra eles, e a luta demorou quase 1 hora. Sim senhor, mas conseguiram dominá-lo. Ele tinha muita força, meus irmãos, muita força. Esta história é triste, mas vai acabar bem, vos garanto. E assim, esses 50 homens eram muito raivosos por ele,
E no meio daqueles homens estava o tal homem que ele tinha partido o braço sem no fundo ele ter feito nada. E foi aí que nasceu o aprendizado da força de Sansão. Eles levaram-no para um palácio aberto, grego antigo, onde havia lá uma grade tipo de escultura, apenas uma grade de ferro que lá estava. Eles sabiam que ninguém estava lá, eram 10 horas da manhã e o prenderam com muitas correntes à volta, uma grossura tremenda de correntes, porque ele tinha muita força e ele nunca se deixou baixar, nunca pediu perdão a sério. Ele fazer-se de vítima para alargarem, digamos, o favor das correntes e depois se voltava contra eles para ver se conseguia partir as correntes, mas não conseguiu. E quando assim foi, ele foi apaulado com um pau na cabeça e caiu e tentou levantar-se mais 5 vezes, e essas 5 vezes ele caiu e depois desistiu, onde sangrava na cabeça, e foi quando o prenderam nas grades. A revolta era tanta dos irmãos que lhe espetaram um pau nos 2 olhos e ele ficou cego e o deixaram lá, a gozarem com ele, a deixar-no em prol de vítima, todo cheio de sangue, onde ele dizia: eu agora vou matá-los a todos, eu vou acabar com todos vós, eu vou destruí-los a todos. E eles foram-se embora todos, e Sansão lá ficou cheio de sangue, no chão, ferido, com o seu vigor e a sua força física destruída. E quando ele procurou a saída do palácio, ele gritava: ajudem-me, ajudem-me, ajudem-me. E um aldeão apareceu e o levou com muito amor. E agora a história é a história mais bela de Sansão e Dalila. Ele perdoou tudo, perdoou-os todos. Foi difícil, demorou 7 anos. E ele disse sempre: o que é que eu farei com esta força? Eu tinha que fazer uma beldade ali atrás e não fiz. O que é que eu tenho que fazer? Meu Deus, que farei eu? E teve uma ideia, que foi treinar, soltar-se das ditas correntes, prender-se de novo em correntes com a ajuda de familiares e amigos, para que soubesse o que tinha que ter feito para se soltar, romper as correntes naquele dia fatídico. E assim foi, amados. O prenderam novamente em correntes, mas eram correntes, amados, enroladas ao corpo dele. Não eram correntes nos braços, eram correntes com uma espessura bela e com uma dinâmica de 50 cm de voltas de correntes em volta da sua energia de tórax e braços, meus amores. Ele tinha uma gama de correntes em volta como um novelo de correntes. Era assim que eles lhe tinham feito o amor de lhe tirar os olhos, o seu olhar. E ele treinou. A primeira vez não conseguiu, porque ele não sabia muito bem que espessura teria aquela história das correntes, porque ele não via, e foi treinando, até conseguir partir aquela gama tremenda que ele achava no fundo que era aquela gama que no fundo tinha sido. Ele começou por baixo, partindo correntes, até conseguir uma gama de correntes enorme, e assim foi. Ele foi demonstrar essa beleza, e 4 daqueles homens, beldades de irmãos, estavam lá a vê-los. Aquilo era como um coliseu grego, e ali ele demonstrou partir as correntes. E esses 4 irmãos tiveram muita pena deles, e esses 4 irmãos estão a ouvir esta mensagem. Esses 4 irmãos têm de se perdoar ainda, porque não se perdoaram por o ter magoado. Perdoaram-no
por ele os ter magoado, porque achavam que um homem tão belo não poderia ter passado por aquilo. Ele tinha que ser um merecedor de ter os seus olhos. E ele, obviamente, também os perdoou. Sansão perdoou todos, e viveu uma bela vida durante aqueles 7 anos que se prosseguiram, com Dalila também, onde no fundo Dalila lhe contou e Sansão a perdoou também. E essa história continua, onde Sansão demonstrou em público no Coliseu grego também derrubar 2 grandes colunas de pedra com seus braços presos a correntes, onde ele puxou e destronou aqueles pilares de pedra. E esta foi a lenda que tornou Sansão, o poderoso Sansão, derrubando o cenário de um coliseu. Mas a verdade é que foi apenas algo demonstrativo, onde ele encontrou a sua verdadeira missão, que era mostrar a força de Deus com amor para empoderar todos, porque a missão dele foi um sucesso, onde ele disse: todos vós podem ter a minha força, basta treinarem como eu treinei, e sei que no fundo a minha missão sempre foi esta, e devia ter sempre respeitado todos aqueles que no fundo não têm a força que eu tenho, e por isso eu me perdoo e os perdoo a todos, e perdoo Dalila porque ela é amor comigo, e daí a minha missão é a missão que eu correspondi àquilo que no fundo todos queriam. E ele, com amor, viveu o resto da sua vida com alegria, com amigos, com a fortuna que ganhou em amor e com a sua beleza de força física, porque ele foi o Hércules da terra. Ele foi o ser encarnado mais poderoso em forças na terra, porque Hércules não encarnou aqui. Mas Sansão sim. Então, amores, meus amores, Sansão é o vosso guerreiro da luz, é o vosso Hércules, é o vosso vencedor da força física. Sejam gratos por ter tido o poderoso Sansão a viver convosco. Ele é o ser humano mais poderoso em forças físicas que nasceu neste planeta. Sejam a gratidão a Sansão. Meus amores, esta história termina bela porque vos digo que Sansão encarnou agora em Gaia, juntamente com Dalila. Eu vos amo e vos deixo agora com o amor de Akhenaton. Gratidão, meus amados, gratidão.